Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos, estamos em mais um episódio do podcast 360MD. Eu estou com uma amiga aqui muito importante, uma amiga de longa data, e eu vou revelar essa pessoa logo após a nossa vinheta. O assunto é importantíssimo, fiquem atentos que nós temos muita coisa para falar com vocês. Bom, pessoal, como eu disse no início, antes da nossa vinheta, a chamada principal aqui do nosso podcast 360MD, hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma outra amiga de longa data. Essa é de longa data mesmo, a gente já se conhece há um bom tempo. Hoje, advogada, uma mulher marcante, porque vocês sabem que esses episódios que nós estamos exibindo no nosso canal é um episódio voltado para mulheres empreendedoras, mulheres que tomam a frente de projetos, mulheres que pensam fora da caixa, mulheres que têm atitude e, não muito diferente, eu estou com uma delas aqui com muita honra, muito orgulho. Penso como eu estou feliz de ter essa pessoa sentada à mesa comigo. Vou apresentar agora, vou deixar o mistério de lado. Está aqui à minha frente Camila Cordeiro, advogada, uma mulher formada, com muita visão, pensando fora da caixa, muito à frente do seu tempo e cheia de atitude. Porque fazer o que você está fazendo hoje não é fácil. Daqui a pouquinho ela vai falar, mas eu vou pedir para que ela se apresente aqui para a nossa audiência. Camila, por favor. Marquinhos, depois de uma recepção tão calorosa, o que dizer, né? Muito satisfeita, muito lisonjeada por esse convite tão enriquecedor. É um momento muito oportuno, né? É um serviço, sim, de utilidade pública que você está prestando, nos abrindo essa possibilidade de fala aqui, né? A gente vai tratar de um assunto extremamente pesado. Como o Marcos já falou, eu sou advogada, hoje atuo no município trabalhando as violações de direito, né, de todos os públicos, junto à assistência social do município. Eu estou numa coordenação que abriga o CREAS e a Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Qualquer pessoa que tenha passado por algum tipo de violência é público nosso. É muito importante, pessoal, para que vocês tenham noção do assunto que nós vamos tratar hoje, né? Um assunto de suma importância, para que vocês percebam o grau de relevância que esse assunto tem para o nosso meio social, o convívio familiar. E ninguém menos, ninguém mais do que ela para cuidar de tudo isso que vocês vão ouvir agora. Lógico que a gente vai tratar de uma forma leve, mas mesmo assim requer um certo cuidado, porque realmente é algo que traz à tona uma situação cotidiana que muitas das vezes nós não temos noção do que isso pode estar acontecendo em algum dado momento, em algum lugar, dentro dos lares, enfim, de extrema delicadeza. E eu acho que uma pessoa como a Camila, do coração que eu sei que ela tem, a capacidade que ela tem, e é uma pessoa muito séria, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito humana, e acho que ninguém melhor do que ela para a gente poder falar sobre isso. E os microfones estão abertos, fique muito à vontade. E o propósito do podcast 360MD é esse mesmo, estar com profissionais como você, com pessoas como você, que estão sempre em busca de estar olhando pelo seu próximo. Camila, me fala um pouco mais desse assunto tão delicado, que eu nem busquei colocar tema no nosso podcast diante do grau de importância que esse assunto tem. Então, vou deixar que a Camila comece falando um pouco sobre das razões que a trouxe aqui, né? Pois não, boa noite a todos, né? Como o Marcos já disse, a nossa amizade não é de curta data, é de longuíssima data, não é tão recente. Isso. Então, mais um motivo para que eu não declinasse desse convite. E para além da satisfação de um convite desse para um seleto grupo que ele vem montando aqui de convidados, que eu sei que são de grande gabarito, e me sinto lisonjeada por estar fazendo parte desse seleto grupo. Acho que ele exagerou nos elogios, mas agradeço. Que isso. E Marquinhos, como a gente vinha conversando aqui antes do início, a nossa realidade no município
de inúmeras violações que vêm acontecendo. Não é peculiar ao município de Russas essa realidade, né? Sim. É geral, mas não se torna público. Essa estatística muitas das vezes foge ao olhar da sociedade, porque as denúncias são veladas, né? Muita criança, idoso passando por determinados tipos de violação de direito, e isso não chega nos órgãos competentes. Por quê? Porque aquela pessoa que toma conhecimento por receio, muitas das vezes ela deixa de notificar os órgãos competentes. Sim, sim. Não é? E aí, quando a gente deixa de notificar, o ciclo da violência, ele continua se nutrindo, ele não estaciona, pelo contrário, ele só avança, né? Recentemente, a gente vem saindo do Maio Laranja, que é uma campanha que é pública, eu acho que qualquer pessoa já ouviu falar no Maio Laranja, mesmo sem tanta propriedade. É uma campanha nacional que é encabeçada no 18 de maio, a partir de uma data fatídica no Espírito Santo. Uma criança de nome Araceli Crespo, de 8 anos somente, ela passou por todas as atrocidades no ano de 1973. E eram pessoas tidas como cidadãos de bem, pessoas de reputação ilibada à época, né? E famílias influentes. E esse crime ninguém foi penalizado pela morte da Araceli. Ficou impune até o dia de hoje. E a partir desse crime tão brutal, com uma criança de 8 anos, nasceu o 18 de maio, que é uma campanha nacionalmente encabeçada de combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É o Maio Laranja, chamado. Então, é muito oportuno esse momento de fala para a gente, porque a gente vem saindo agora do Maio Laranja, perfeito, mas as violações não cessam. Então, esses períodos de campanha são pro forma, né, que a gente usa de data-chave para que a sociedade tome conhecimento de determinadas problemáticas. Mas é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Imagine que você, hoje, não tenha tanta divulgação ainda, não está tão explicitado, embora em meios de noticiários, as redes, as emissoras, eu acho que é algo muito ainda meio que oculto, né? As Perfeito. Pessoas, tanto como você acabou de explicitar, que ainda existe o receio, existe uma série de outros fatores que a pessoa até evita de comentar ou de criar uma denúncia, algo desse tipo. E as campanhas, como você mesmo acabou de falar, elas são campanhas sazonais, tá? E lógico que o intuito é poder levar o esclarecimento, trazer a opinião pública e fazer com que, de alguma forma, as pessoas tomem partido do que acontece diariamente nos lares. A gente sabe que a gente não fala, nesse momento, somente do município de Russas. Não é algo que isso acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente sabe que existem vítimas aí em todas as faixas. Não é? Além das crianças, a gente sabe que tem outras faixas de idade que sofrem uma série de abusos. E eu vejo, Camila, a importância do assunto de hoje, né, para que as pessoas comecem a se conscientizar, porque às vezes a mãe ou alguém dentro do próprio lar, às vezes em algum momento eu vejo que tem pessoas que compactuam. Sim. Tem pessoas que sofrem determinados tipos de pressão para que não revele, para que não denuncie, né? Que sofrem ameaças. Sim. Pessoas que passam por momentos psicológicos dificílimos de lidar com isso, né? Sim. E dentro dessas campanhas, para você se situar, nós estamos em julho, tá? Essa campanha foi agora recente, ela se encerra, mas eu acho que isso tem que ser divulgado o ano inteiro, as pessoas têm que tomar conhecimento sempre que podem, buscar meios de informação verídicos, que tenham um cunho de levar a verdade e de levar informação de teor de altíssima qualidade. Isso é muito importante, procurar fontes. E, Camila, quando você me passa uma informação dessa densidade, quando você me diz isso, hoje você, uma profissional como você, à frente de uma situação como essa, como é que você lidar com todo esse processo, né? Porque você me fala de uma campanha, você está hoje numa demanda
eu acho que não é decrescente, é uma demanda crescente, porque Sim. isso não cessa. Toda vez a gente abre um canal de mídia e está lá um fato ocorreu, aconteceu. Mas como é que você me reporta isso para que a nossa audiência entenda um pouco mais de uma rotina tão, tão ruim, né, para quem sofre? Sim. Pegando o mote da tua fala, Marcos, uma coisa que eu preciso pontuar aqui é que, infelizmente, para o espanto de muitos, o violador, ele está costumeiramente no entorno daquela criança, sim. né? Se tratando de criança, mas vai para qualquer público. O violador não é, na maioria das vezes, na imensa maioria, uma pessoa estranha, alheia àquela vítima ou testemunha, não. Ele está no entorno. Muitas vezes é o pai, um padrasto, irmão, mãe, tio. A mãe pode ser abusadora, uma violadora também, avô. Então, aquele ciclo da violência se nutre muitas das vezes também, porque aquele indivíduo, em algumas situações, é o provedor daquele lar. Então, a própria mãe, ela é conivente com aquela sucessão de abusos, de violações de direito, porque muitas vezes ela raciocina, tenho família numerosa, como é que eu vou fazer se eu denuncio? Porque quem sai do lar é o abusador. Se a gente entra com uma medida protetiva, quem sai daquele domicílio de violência é o abusador. Então, muitas das vezes, é um contexto, um pano de fundo que torna aquela denúncia velada, aquela violência velada, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente não delibera fazer chegar aquele relato onde ele tem que chegar, nos órgãos competentes, a gente está alimentando o ciclo da violência. Claro. Né? As estatísticas mostram que ele não estaciona. O ciclo da violência só avança. Ele reitera sucessivas vezes a violência com a mesma vítima, ou se não com a mesma vítima e outras mais. Então, a denúncia tem que entrar justamente para coibir esse tipo de prática. Sim. E uma coisa que é pontual para a gente é frisar que o cerne do nosso trabalho não é a repressão, a punição àquele abusador. Óbvio que isso virá por via de consequência. Claro. Mas a prioridade máxima da rede de garantia de direitos é garantir o acesso aos cuidados, um amparo, a acolhida àquela vítima e ou testemunha de violência, né? Amparo que vem desde o suporte com a saúde, porque fica toda uma sequela na questão psicológica de quem foi abusado, né? Então, é uma sucessão de coisas que vão se desencadeando a partir da entrada de uma denúncia formalizada. Os números não são reais. Infelizmente, quando a gente vem a público através de uma campanha publicizar números, violência X, negligência, essas estatísticas são flutuantes, elas não cessam, então são números fictícios. Elas não refletem a realidade. Não refletem a parte, porque há subnotificações. O que é isso? Muitas das vezes não chega na polícia sequer aquele relato formal, não é contabilizada aquela violência. Então, como a coisa é extremamente velada, aqueles números não são reais, são números extremamente defasados, porque a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas sexualmente. É um número assustador. Assustador, né? Impressionante. Assustador. Como isso... gente, é algo assim, a gente não tem noção, né? É algo sem precedente, porque assim, quando a gente imagina que nas classes sociais, da maior para menor, vice-versa, nós sabemos que no meio social existem pessoas, como ela relatou logo no início aqui, que têm uma vida social, que aparentemente tem a sua religião, que frequenta uma determinada religião, que no meio de trabalho tem o seu respeito, no seio da família tem o seu respeito, mas que dentro de casa é um abusador, quanto mais. E a gente não tem noção do que isso significa dentro do seio de uma família, a companheira, ou enfim, vice-versa, porque a gente tem aí situações completamente... É uma coisa assim que às vezes fica difícil de você digerir e raciocinar em cima de tantas colocações. E aí a gente percebe, né, como a Camila acabou de falar, que não existe um número real, como se fosse assim, uma coisa full time, olha... Isso aqui, até porque quando a gente percebe na cidade, as próprias delegacias, o meio não está preparado para acolher tanta coisa absurda. Tanta demanda. Tanta demanda. E hoje, aí eu vou te fazer uma pergunta
que eu acredito que seja pertinente. Hoje, uma mãe de família que percebe que tem um dos filhos abusado pelo companheiro, ou enfim, um padrasto, seja lá quem for, mas que tenha aquele momento de dizer assim, hoje eu vou buscar um órgão para uma ajuda, Sim. porque problema psicológico vai ser absurdo para essa pessoa. Absurdo. Ela vai ter que enfrentar, porque a gente cansa de falar aqui, a questão a gente sabe que a gente vive num meio onde o machismo estrutural, a violência dentro de casa, às vezes essa pessoa também passa por humilhação, passa por violência, por agressão física e psicológica, né? Porque ainda tem esse outro fator relevante. Mas hoje, uma pessoa, e eu queria que vocês ficassem muito atentos em relação a isso, porque hoje, se uma pessoa quiser denunciar, qual seria o meio em que ela possa, assim, hoje eu vou ser ouvida, seja por um celular, um telefone, ou indo presencialmente? Como é que Marquinhos, isso acontece? Excelente ter chegado nesse ponto. Em se tratando do público infanto-juvenil, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Sim. Qualquer tipo de violação de direito que abranja o público, criança e adolescente, Conselho Tutelar primeiramente. Tá. Eu acho que eu até ultrapassei a ordem das coisas, porque assim, vou pontuar o que a gente trabalha exatamente, né? Eu hoje estou à frente de uma coordenação, que é a PSE, que é a Proteção Social Especial, que trabalha a média e a alta complexidade das violações de direito no município. É uma coordenação que é vinculada à assistência social do município, tá? E trabalhamos em rede, é a chamada Rede de Proteção e Garantia de Direitos. O que é essa rede? A gente trabalha aliado e em parceria com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, os órgãos de segurança pública, a educação do município, assistência e saúde, enfim, é toda uma gama de serviços. É uma rede bem complexa. Uma rede bem complexa. Eu também surpreso por saber, em primeira mão. Eu, no caso, eu não tinha tomado conhecimento dessa estrutura. Sim. Que bom que você está à frente com um grupo, uma equipe, óbvio, fazendo esse trabalho. Mas continue aí, porque está muito interessante. São muitos profissionais envolvidos. A gente tem uma série de enfrentamentos por vir, uma vez que a rede está se estruturando para trabalhar da melhor forma, para que a gente não incorra em revitimizações. O que é isso? Aquela vítima ou testemunha de violência, quando vai apresentar um relato, que chega numa delegacia, conta toda a saga de sofrimento dela e, posteriormente, ela é encaminhada para um outro órgão e assim sucessivamente, contando várias vezes o que ela vivenciou, aquilo gera novas dores, novos traumas e é a chamada revitimização. E isso é inconcebível. Então, enquanto rede, nós estamos estruturando a maneira de atuar e não só em se tratando do município de Russas. A partir da lei de escuta especializada, uma lei relativamente recente, uma lei de 2017, o país inteiro vem adotando os protocolos de escuta especializada. O que é isso? Está se formando, se capacitando profissionais para aquela acolhida de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais cautelosa. É uma escuta extremamente impassiva, você não estimula a fala daquela vítima, né? E, a partir disso, profissionais da rede municipal estão tendo uma formação continuada a longo prazo, ministrada pela Escola Superior do Ministério Público, na escuta especializada, justamente para que na educação, na saúde, na assistência social, a rede esteja realmente preparada para aquela acolhida. Muito importante. Olha, percebam bem aí a colocação da Camila, porque você imagina que a pessoa vem sofrendo problemas de toda ordem, psicologicamente é uma pessoa fragilizada. A gente até um tempo atrás estava... meio que a maioria das pessoas desacreditando, né, da questão justiça de uma forma ampla, bem ampla. E tu imagina que, às vezes, a pessoa ir relatar um fato desse dentro do seu próprio lar, com seu companheiro, com seu filho ou filha, não importa aqui a sexualidade no caso, mas imagine que existe uma dificuldade imensa e você chega num órgão competente e você não é ouvida de forma adequada. E às vezes a denúncia formalizada naquele dado momento, ela não surte efeito.
não tem efeito prático. Aquela vítima, ela não é atendida em todas as suas necessidades. Aí, a Camila passa uma informação como essa e o montante de situações como é que eu posso dizer, de iniciativas que foram tomadas para que essas pessoas tenham um acolhimento desde o momento em que ela procura um órgão, que ela faz a denúncia, acompanhamento psicológico, que o importante mais do que tudo é o ouvir. O ouvir, A escuta é fundamental. A escuta é fundamental. A escuta respeitosa e a escuta que não descredibiliza aquela vítima. Sim. Principalmente em se tratando de crianças e adolescentes. Ela precisa se sentir segura, acolhida, né? Então, se a gente desqualifica aquela vítima, a gente vai fazer com que ela recue e ali não passos que são necessários não vão ser tomados. Porque ela é extremamente vulnerável e depende do impulso, da iniciativa e da responsabilização do outro. Sim. E só salientando também, Marquinhos, que a gente não tem a opção de não denunciar. Legalmente, nós, enquanto cidadãos, estamos obrigados por lei para fazer chegar qualquer tipo de denúncia. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é balela. Isso não existe. Já foi. Nós temos o dever legal e nós somos corresponsáveis enquanto cidadãos uns pelos outros. A vida em sociedade nos impõe isso. Então, isso não se restringe àqueles profissionais da área de violação de direitos, não. Se você é um cidadão, presencia uma suposta agressão, qualquer tipo de violência psicológica, física, uma negligência com o idoso, um abandono, qualquer tipo de violação de direito, nós somos obrigados, legalmente falando, a fazer chegar naquele órgão competente. Aí você me pergunta, mas a gente tem um receio, porque moramos numa cidade que todo mundo se conhece, todo mundo sabe a rotina do outro, e isso gera um bloqueio. Há aquele receio da represália. Porque se aquele abusador toma conhecimento que eu fiz chegar aquela notícia crime, sim, obviamente eu estou exposta, ele sabe a minha rotina, ele sabe a rotina da minha família, e isso é um verdadeiro inibidor. Eu não quero complicação pro meu lado. Pensando nisso, a gente sempre faz essa fala. Existe um instrumento extremamente funcional, resolutivo, que é o Disque 100. Que é um órgão que vai estar 24 horas funcionando, é o Disque Direitos Humanos. Ele acolhe qualquer tipo de relato de qualquer tipo de violência. Você, de qualquer telefone, seja ele móvel ou fixo, sem custo algum, uma ligação gratuita, o anonimato é preservado. Perfeito. E você faz chegar aquela suspeita. Não há que se ter a certeza de que houve uma violência. Já a suspeita já basta. A suspeita já basta. Possa averiguar se o fato é verídico. Sim. Os órgãos de verificação é que vão tomar a frente para saber se procede ou se é uma denúncia vazia. Perfeito. Né? E eu acabei falando muito pouco dos órgãos que a minha coordenação tem abrigado, que são o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, perfeito, que trabalha a média complexidade das violações de direito. O que é isso? Quando aquela violação de fato está instaurada, é onde o CREAS entra. O CREAS não é um órgão de verificação, não é. Por exemplo, em se tratando do público infanto-juvenil, é conselho tutelar que vai ser acionado e, a partir de então, vai fazer os devidos encaminhamentos para a rede. E o CREAS vai passar a atuar fazendo um acompanhamento muito aproximado ao indivíduo e à família, para tentar restabelecer aqueles laços, abrigar, acolher aquela vítima em todas as áreas, né? Minimizar aquele dano e fazer cessar aquela violência. Né? Aí é a atuação do CREAS. A coordenação da PSE também, a PSE falando, abriga também a unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. O que é isso? Uma casa com serviço de 24 horas, serviço ininterrupto, com uma equipe multidisciplinar que vai estar cuidando de crianças e adolescentes que passaram por algum tipo de violência, sim, e foram retirados do poder familiar. Porque é naquela ambiência da família que ela estava sendo violada. Então, o Poder Judiciário tira provisoriamente ou não, porque em alguns casos a violência é tão extrema, o contexto é tão fora de esquadro que a gente não consegue realinhar e devolver futuramente aquela criança para o seio familiar. E aí entra
a retirada, né? Ele vai ser colocado para adoção, ali existe totalmente o desligamento da família, em alguns casos, né? Em casos, isso... Ele é destituído do poder familiar. Em caso de extremo. Extremo, porque a rede trabalha para que os laços se fortaleçam, que a família se reestruture e que, de fato, tenha aporte para receber novamente aquela criança ou adolescente. Esse é o nosso desejo enquanto poder público. Né? E lembrando que a unidade de acolhimento, quando a criança está lá aos cuidados do poder público, ela passa a ser cuidada em todos os âmbitos. A gente vai prover da educação ao cuidado de saúde, a questão psicológica, existe nutricionista acompanhando, qualquer visita que aquela criança vá fazer fora daquele ambiente de acolhimento, o juiz e o promotor são avisados, tudo é muito monitorado, é um trabalho em rede muito vigiado e bem redondinho. Que maravilha. Eu vou fazer uma pergunta, aqui eu costumo falar também para os nossos convidados, porque eu faço o papel do leigo também, né? Isso tudo, Camila, está acontecendo em loco hoje dentro do município de Rússia. Perfeitamente. Tudo isso funcionando. É muito importante para que vocês tenham noção da estrutura criada para que dê esse aporte, esse suporte àquelas pessoas que realmente, de fato, precisam, porque o assunto, como a gente falou no começo, realmente é de uma delicadeza sem precedentes aqui, é de suma importância. Então, imagine você que está nos ouvindo agora, através do número 100, você de qualquer aparelho, telefone, celular, você pode fazer uma denúncia anônima, a sua identidade está preservada, você está assegurado, você não corre risco algum. Então, não se prive, em qualquer ato que você perceba e que existe a suspeita, como ela acabou de dizer agora, vou só frisar para dar ênfase, a suspeita de violação de direitos com a criança, em caso de suspeita, não se prive de denunciar. É muito importante, gente, a gente sabe que nesse exato momento, alguém em algum lugar está sofrendo uma violência física, uma violência psicológica ou um abuso sexual. É duro, é ruim, incomoda, e de alguma forma alguém ouvir um assunto como esse, incomoda. Mas às vezes é preciso a gente expor os fatos para que as pessoas se conscientizem e ajude a quem de fato precisa num momento tão delicado da sua vida. Tu imagina uma criança passar por um processo desse. É absurdo. Não dá nem aqui para dizer assim, olha, eu entendo. Não dá para entender uma coisa dessa, porque é fora do... Todo mundo acha que, sabe, não acontece, eu não vou me envolver, como você acabou de dizer, né? Porque alguém me conhece, eu sou ligado, eu sou amigo de fulano, eu não vou denunciar. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Até um apelo. Não importa a quem quer que seja, se você perceber que essa pessoa é um abusador, é um violador, denuncie. Porque às vezes eu vejo muito nos noticiários, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer no seio da minha família. É uma das frases que se tornou comum e habitual quando você está vendo uma pessoa dando uma entrevista e ela diz, eu não imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. E nós vemos constantemente celebridades, pessoas famosas que passaram, mulheres. Eu acompanho alguns podcasts de algumas influências, de algumas artistas, né? E elas falaram que sofreram em algum momento algum abuso sexual. Eu tenho amigas que em algum momento me revelaram que sofreram abuso sexual. Gente, isso é tão brutal que vocês não têm noção. Mas eu vou parar de falar um pouco, mas pedir aqui um pouco mais da Camila, eu vou sugar um pouquinho dela, né? E eu tenho certeza que esse assunto vai se tornar recorrente, porque nós vamos pedir a Camila aqui, eu vou pedir aqui ao vivo aqui para vocês praticamente, para que ela retorne. Maior prazer, tamanha importância desse assunto. Só agradeço a oportunidade, né? Muito prazer. Maravilhoso a gente saber Marquinhos, que você... a gente precisa, é necessário que a gente tenha pessoas com esse tipo de iniciativa, com esse olhar do social, com esse olhar de servir,
porque isso é um serviço de utilidade pública, não tenha dúvida. Né? Esse momento de fala, trazendo esses contextos difíceis que são desconhecidos pela sociedade como um todo, chama a reflexão, né? E é para isso que funcionam as campanhas, é para isso que o CREAS faz inserções frequentes em determinados locais para conscientizar, sensibilizar e que as pessoas também entendam o que é violação de direito. Porque, por exemplo, o público idoso também vem sofrendo inúmeras violações que entram denúncias através do Disque 100. Absurdas. Desde a negligência, abandono, maus tratos, violência psicológica com o idoso. Exploração patrimonial. Então, quer dizer, são muitas as violações e às vezes as pessoas não têm sequer a ciência de que está violando o direito do outro. Por exemplo, aquela mãe que deixa um filho que às vezes tem uma certa deficiência, alguma comorbidade, ela deixa em casa guardadinho, achando que está protegendo, ali ela está violando o direito daquela criança. Porque a evasão escolar é violação de direito. O abandono escolar, que tem diferença um do outro, é violação de direito. E aquela família, muitas das vezes, incorre no erro pelo desconhecimento. A desinformação faz a gente também pecar, né? Entendo. O que vem mais gritante, o que choca a sociedade como um todo, em geral, é o abuso sexual, porque é uma coisa que nos concebe e violência nenhuma se concebe. Mas isso é tão chocante que salta aos olhos, então é o que mais vem a público, mas a gente vem recebendo demandas altíssimas também com outros tipos de violação de direito em outros públicos. Violência doméstica, que também a gente sabe que desemboca num feminicídio. Então, a sociedade tem que discutir mais esse tipo de assunto e se apropriar dele. Né? Porque a gente não tem a opção de dizer assim, não, os órgãos encarregados, os órgãos competentes tomem a frente. Isso não é meu papel. É sim. Enquanto sociedade, a gente é corresponsável. E interessante, não querendo te interromper, já te interrompendo, Imagina. Que não adianta você pegar uma sujeirinha e colocar lá debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo absolutamente nada. Tá? Porque, assim como ela relatou e relacionou alguns tipos de abusos, mas são inúmeros, e depois, se você puder ainda dar ênfase a alguns, porque, de repente, como a gente está falando aqui, tem muita gente que eu sei que na audiência vai estar nos ouvindo, nos tocadores de podcast ou nos canais de mídia, no YouTube, enfim, no Facebook, e pare para refletir um pouco e entenda que o idoso, a própria mulher, a gente sabe que de alguns anos para cá, a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, a gente sabe que existe delegacias especializadas, a gente sabe que criou-se aí um atendimento especializado para ouvir essas mulheres que são violentadas e abusadas de todas as formas, mas que ainda, né, devido ao machismo estrutural, né, eu como homem, eu me sinto mal só em tocar em determinados assuntos, mas você perceber a violência voltada contra a mulher, chegar a tirar a vida de uma pessoa por causa de ciúme, porque não aceita o término de um relacionamento, enfim, são inúmeras as situações, e dando aqui a extensão aos idosos também, que às vezes são abandonados, são os maus tratos, não dá um alimento que é adequado, alimentação adequada, enfim, um asseio e às vezes... A exploração patrimonial, né? Que às vezes usa o recurso financeiro, a aposentadoria, que é para ser empregada com a mantença do próprio idoso, desvia-se para interesses escusos, às vezes, de um filho, de um sobrinho, daquele parente próximo que está aos cuidados daquele idoso. Você deve ter alguma informação relativa a isso. Usa o nome, usa o CPF, usa o RG, faz um empréstimo, compra um bem no nome do aposentado. São tantas coisas que o tempo se torna pequeno, mas que vai ser estendido para que a gente possa ter noção do que pode ser feito. Você, quanto cidadão, você que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. E aí a Camila me relata que seria um abuso de uma criança que, por alguma situação, sofre de alguma deficiência, e o pai ou a mãe, que de repente não tem uma atenção mais apurada, o mínimo possível, acaba cometendo um ato falho, acaba cometendo um abuso. Achando que está acertando, que está num caminho, mas por trás daquilo tem um direito violado, né? E, Marquinhos, uma coisa que eu queria chamar para a nossa realidade aqui, você pontuou muito bem,
as delegacias especializadas, a gente não dispõe de uma delegacia especializada para crimes contra a mulher. Sim. Né? Mas eu devo ressaltar o trabalho formidável, fantástico, que a nossa Delegacia Regional de Polícia Civil vem desenvolvendo paralelo ao nosso trabalho. Maravilha. Eles fazem um trabalho de acolhida muito sensível, muito sério, e aquela mulher que se sentiu violada no seu direito, que passou por algum tipo de violência, ela se sente confortável a ser abrigada pela nossa delegacia aqui. Hoje essa é a nossa realidade. Nós estamos, enquanto rede, muito fortalecidos, porque a abertura, os canais de abertura que a gente tem para com esses órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, próprio sistema de segurança pública, a gente tem acessos que são irrestritos e isso não tem preço. Frente a outros municípios, a gente está muito bem, porque informações por aí, através da PSE, formações que eu participo, eu escuto relatos de que outros municípios têm uma realidade totalmente distinta da nossa. Não tem acesso a um juiz, só trata com assessor, não tem acesso a promotor, é sempre assessor. São cada vez maiores. E a violência, ela requer urgência no trato, principalmente nos crimes de cunho sexual. A materialidade da prova falada se perde se você não respeita aquele decurso do tempo. Claro. Se manda para uma perícia tempos depois, obviamente, o resultado virá inconclusivo, né? Então, a cadeia de cuidados tem que girar num tempo muito certinho. E tem que ter um grau de eficiência muito grande. Muito grande, muito grande. E, assim, ao longo dessa trajetória, trabalhando violação de direito, a gente percebe o seguinte: a prevenção é a chave, a informação é a virada de chave. Sim. Porque, como eu te disse, existem violações que a pessoa comete por desconhecimento. Sim. As mais simplórias, que não existe violação simples. Violação é violência, não há. Mas, assim, por ignorância, muitas das vezes, aquela pessoa incorre numa violência, numa violação de direito para com o outro, sem saber. Então, assim, momentos como esse me despertam uma extrema alegria, uma satisfação enorme. Então, eu me sinto privilegiada pela oportunidade de um canal como esse, de um extremo alcance. A repercussão disso aqui, eu sei que será enorme. Te agradeço imensamente, Marcos, já antecipadamente, porque é por momentos como esse que a gente anseia. Para trazer à baila o que vem acontecendo, fortalecer a rede, fortalecer a sociedade e fazer cientes de que é o conjunto. Ninguém trabalha só. Violação de direito, a gente depende de quem está próximo para fortalecer o trabalho da gente. Então, por mais momentos como esse, isso é muito bom. Eu queria puxar o mote para não esquecer, voltando um pouquinho para a unidade de acolhimento institucional, Perfeito. Que é um ponto que muito me toca. A nossa unidade de acolhimento está com um número hoje menor de acolhidos, mas casos muito complexos. Hoje, todos os nossos acolhidos foram destituídos do poder familiar. O que isso quer dizer? Chegou àquele extremo que a gente falou. No extremo. Infelizmente, chegou no extremo de que não poderão voltar para os seus lares, para o seio das suas famílias e vão para o Sistema Nacional de Adoção. Alguns com a perspectiva mínima de serem adotados, por N questões. A gente sabe que a idade é um complicador, um fator complicador. Impeditivo para que aquela criança seja adotada. Existem crianças nossas acolhidas que têm comorbidades severas, então isso é um complicador mais ainda, porque a gente sabe que existe aquele adotante, aquele pretenso adotante, que vai com uma série de critérios eliminatórios. Ele estabelece um monte de... E a unidade de acolhimento institucional ampara essas crianças e adolescentes até eles atingirem a maioridade. E depois daí eles vão sair do acolhimento. E é por isso que a gente trabalha a médio e longo prazo o fortalecimento desses indivíduos para que eles possam minimamente caminhar a partir do desacolhimento com as próprias pernas quando não há perspectiva. Se tornarem um pouco autossuficientes. Sim, para que não saiam totalmente alheios e desprovidos de tudo, porque há um desligamento. Depois do desacolhimento institucional, que isso ocorre pela via judicial, não é o acolhimento que delibera, vai sair, não. Tudo é pautado por lei, o juiz vai fazer aquele momento acontecer. Existe um acompanhamento periódico, mas um curto espaço de tempo depois do desacolhimento, são 6 meses ainda de acompanhamento, mas depois eles vão para o mundo. Então, eu queria fazer um apelo forte aqui
que o município de Russas já vai, daqui a pouquinho, tá lançando, publicizando, eu espero voltar para falar disso, Marquinhos. Vai estar aqui à sua disposição. Obrigada, já está meu amigo. praticamente. Muito obrigada. Porque, assim, a gente precisa tornar público que nós vamos desenvolver o programa de apadrinhamento institucional. O que é isso? São 3 modalidades de apadrinhamento que a pessoa, para ser padrinho, pode dispor do seu tempo, que é o padrinho afetivo, vai criar laços com aquele acolhido, promover momentos de interação fora do acolhimento, vai criar uma ambiência que ele não tem de família, né? Entendo. Porque a instituição é uma instituição, trata com carinho, a gente desenvolve laços, mas é uma instituição. Então, aquele ambiente familiar, o padrinho afetivo vai proporcionar para aquela criança ou adolescente. Claro. Existe a modalidade de padrinho provedor, que é o material, que ele vai entrar com recurso financeiro, com aporte para a questão do material escolar, alguma coisa que ele vai dar suporte na questão material, e também existe o padrinho através dos serviços, que é o colaborativo. Por exemplo, se eu sou dentista, quero dispor do meu consultório para servir aos acolhidos, eu vou apadrinhá-los. Então, eu presto serviço, me torno um padrinho formalmente constituído pela unidade de acolhimento. Nossa, que maravilha, né? Diante do grau de complexidade, aí a gente percebe que tem anjos. Tem, e temos muitos, Marquinhos. Muitos. Formalizaremos porque, informalmente, esse contexto todo já vem funcionando. Maravilha. Nós temos padrinhos que hoje já se apropriam do título de padrinho e fazem a diferença na vida desses indivíduos que estão acolhidos. Que maravilha. E é um ganho absurdo. É um ganho, Todas todo mundo partes, ganha. Nesse momento Todo mundo é ganha. onde todas as partes saem lucrando de alguma forma, que a gente fala lucro, mas a palavra não seria bem essa. Mas eu acho que você ter empatia, ajudar o seu próximo, você poder favorecer alguém que já passou por tanto sofrimento e que no fundo, lá na alma, ele percebe que o tempo dele não é igual ao nosso, aquela pessoa que teve a oportunidade de ter um seio familiar tranquilo, amoroso, onde você pode se educar, crescer, se desenvolver e ter uma vida profissional e daí seguir os seus próprios passos. Aí tu imagina pessoas que estão nessa condição, não é? Ter esse acolhimento, ter uma estrutura, ter quem vá lá apadrinhar e desde já parabenizar a você de todas as formas, parabenizar através de você, Camila, todas essas pessoas que estão envolvidas nessa ação que é muito, mas de suma importância. Marquinhos, e assim, eu me sinto muito confortável para fazer essa fala, que a gestão municipal nos dá total suporte para trabalhar da maneira que nos convém e que é necessária. Sim. A gente vem passando por uma formação, como eu disse, né? A gente é qualificado em curtos espaços de tempo, a gente passa por formações sucessivas, e essa formação em especial vai ser um ganho muito grande, porque a gente está implantando a escuta especializada, adotamos já um protocolo unificado de atendimento. O que é isso? Agora, a rede tem um instrumental para trabalhar por igual. O relato de violência que vai entrar através da saúde, da delegacia, da escola, da assistência, é padrão. Todo mundo vai falar a mesma linguagem. Então, obviamente que vão cair o número de revitimizações. A violência institucional chamada vai despencar. E isso é muito satisfatório. Perfeito. E temos também agora, a partir de agora, depois de vários estudos e comprometimentos, a adoção de um fluxo de atendimento, que é exatamente a trajetória que aquela violação de direito faz dentro do município, porque antes eram salvos quem puder. A saúde procedia de um jeito, delegacia de outro, e assistência e educação, todo mundo fazendo do seu modo. E isso era extremamente prejudicial. Então, essa sensibilidade também partiu da gestão, aliada a essa formação que eles estão nos proporcionando junto ao Ministério Público, à Escola Superior do Ministério Público. Então, quer dizer, é uma rede funcionando, trabalhando junto, e muita gente desconhece. Quer dizer, você que é uma pessoa extremamente antenada, que está na velocidade da luz com as informações, ainda não tinha chegado para ti. Exato. São informações que são muito restritas e contidas, e não é para ser. Não, a gente quer publicizar, às vezes são os canais que não aparecem para a gente ter o alcance que gostaria. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Saiba você, olha, veja que bacana. Eu tenho um apreço muito grande por ela, porque a Camila me conhece desde 2001,
se não me falha a memória, que foi a época em que eu cheguei a Russas, né? Muita história, né? Tem muita história. Todinho. Depois você vai saber o que é o Todinho nessa história toda. Mas que eu fico honrado e muito grato. E você sabe que esse espaço é seu, você é sócia, você pode trazer uma segunda, uma terceira pessoa, porque o nosso podcast comporta até 4 pessoas para vocês debaterem livremente os assuntos que vocês precisam para levar toda essa gama de informação para a sociedade, para o Russano. Outros municípios vão estar vendo a gente, outros gestores, outras equipes, famílias, jovens, adultos. Então, assim, o podcast, o videocast, eles têm um alcance absurdo e nós vamos dar suporte que você precisa, da forma em que você achar melhor. É só você chegar aqui. Para você, eu digo assim, para ela a agenda é aberta, viu, pessoal? Não fiquem com ciúme, dado o grau de importância, não só pelo carinho, pela amizade, mas dado o grau de importância do serviço prestado ao ser humano. É por isso que a gente disse no início que era de extrema ordem, assim, de serviço público. Então, assim, você que está nos ouvindo, compartilha, divulga isso aqui. A gente vai daqui a pouco para as considerações finais, mas percebam a necessidade da informação. Agora, a gente prima por uma coisa aqui, Camila, que é um dos carros-chefes do podcast 360 MD. É informação de valor agregado, sabe? Valor mesmo, para que as pessoas entendam que elas podem, de alguma forma, tomar ação, atitude, se espelhar, se inspirar, fazer algo pelo seu meio social, dentro da sua família, enfim, é colaborativo. A gente não vive, já está dito, é social, a gente não vive só, não existe isso. Então, se hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a Camila, né, com uma pessoa que está à frente de um projeto, dentre muitas outras pessoas que estão nessa corrente do bem. E os canais de divulgação vão estar sempre abertos. Como eu disse, a gente já está indo para as considerações finais, mas antes das considerações finais, a Camila pode fazer um resumo do que ela ainda tem pela frente como as ações, né? Que isso, entenda, pessoal, não só as campanhas sazonais, né? Parabenizar o gestor, ao Sávio Gugel, toda a sua estrutura, toda a sua equipe, aqui a Camila, enfim. São pessoas que se predispuseram a colocar a mão na massa, porque também eu já participei e vi muitos projetos que foram criados e desenvolvidos que foram para fundos de gaveta, as pessoas fizeram vista grossa e a coisa não anda, a coisa não se desenvolve e o que é de ruim vai tomando forma. E eu estou muito feliz em saber, porque eu acompanho um pouco da rotina dela nas redes sociais, e ela me passar tanta informação. Veja o quanto tem de informação nesses 45 minutos de podcast, 1 hora, enfim, mas que isso sirva de ferramenta, de um meio, que isso aqui é um meio para que você possa difundir, divulgar e fazer parte dessa corrente também. Camila, antes das suas considerações finais, os microfones estão abertos para você. Obrigada, Marquinhos. O espaço está aberto para você, você pode trazer quem você quiser da sua equipe, pessoal que quiser vir aqui e comungar, compartilhar desse espaço para a gente levar informação para essa audiência, para esse povo que está nos vendo e ouvindo agora. O que você ainda tem de informação para passar para a gente? Sim. Faz um resumo. Vou fazer um Lamento resumo muito o tempinho. É um tempinho que a gente vai fazer como estender um próximo podcast. Já é sócia, mais uma sócia aqui. Oba! Né? Oba! E mais uma sócia. Marquinhos, a gente está na perspectiva porque assim, eu estava com um olhar preocupado, porque assim, a nossa rede municipal de educação, a rede pública de educação, ela vem assistida na questão da prevenção, porque o CREAS entra lá, a educação está trabalhada para falar com aquele público o que é violação, a identificação de uma violação, o que fazer quando você se depara ou sofre alguma violação. Então, esse pessoal, esse público nosso, vem assistido.
Tá. Mas era uma preocupação minha recorrente a questão da rede particular de ensino. Se eles tinham ou não também esse impulso de cuidar, porque a informação, como eu te disse, é a virada de chave, não tem jeito. Então, para minha alegria, eu tive a grata surpresa de ser demandada por uma escola particular daqui, a maior, não vou falar o nome que eu acho que não cabe. Mas se você quiser divulgar, pode ficar à vontade aqui, divulgar. Pronto. A Unesim, que maravilha. Preocupada com isso, antes que eu fizesse a abordagem para propor a nossa entrada para fazer esse tipo de palestra e conscientização, sensibilização, eles nos demandaram e a gente vai alinhar um momento que o CREAS vai estar entrando lá, a PSE vai entrar, para justamente preparar esse nosso público infanto-juvenil, da questão da violação, como proceder, como identificar, quebrar os tabus, né? Lógico. É uma fala que tem que ser do cotidiano. E era uma preocupação minha e, para minha alegria, nós estamos também articulando, vamos alinhar um momento de entrada nas escolas, juntamente com o 1º Batalhão da Polícia Militar. Eles vêm também num trabalho tímido ainda, mas já desenvolvendo palestras nas escolas particulares. Eles iniciaram e eu propus a gente somar os esforços e fazer um trabalho mais profundo, né, dar mais densidade a esse tipo de momento, e a gente vai iniciar. A gente vai tirar do papel e, se Deus quiser, vai render bons frutos. E todo movimento que você estiver desenvolvendo, estiver acontecendo, ou que ainda não aconteceu, mas que está aí, as vias, né? Venha, divulgue. O espaço, como eu disse, está aberto para todas as propostas com essa natureza, que o que nós temos é que ser colaborativos, participativos, e você sabe que no momento em que você... Só se eu estiver fora do município, mas mesmo assim eu sou capaz de voltar. Você é do coração. Eu sou capaz de voltar. Camila, estamos aqui, vamos lá, e você sabe que você pode contar comigo. Mais uma parceria, né, Marquinhos? Para além de outras tantas. Exato, mas a gente está aqui justamente para isso, essa irmandade, esse carinho. São as coisas que se transformam, as mutações que acontecem quando as pessoas se unem num propósito. E esse propósito nada mais é do que você estar ali ajudando ao teu próximo. Camila, as suas considerações finais, né? Triste e feliz ao mesmo tempo. Nós vamos encerrar, mas sabendo que tem coisas futuras aí para você. Se Deus quiser. Aqui no podcast. Suas considerações finais. Sim. E é isso aí. Muito grato, muito honrado. Essa pessoa maravilhosa aqui com a gente. Eu que estou. Marquinhos, o fechamento da minha fala, eu acredito que eu não poderia deixar de fazer esse apelo, né? Que a gente não descredibilize a fala das nossas crianças e adolescentes quando elas trazem algum relato de dor, de uma vivência negativa, porque passaram por qualquer tipo de abuso que seja, qualquer tipo de violência, né? Demos voz a essas crianças. Os órgãos de verificação é que têm esse encargo de averiguar. Nós não. Enquanto cidadãos, a gente tem que notificar. Perfeito. E já é muito. Então, eu faço esse apelo, lancem mão do Disque 100 se vocês não se sentirem confortáveis para usar os outros meios. O anonimato é preservado, é um trabalho muito sério que faz a rede girar. É gerado um protocolo, existe um prazo curto de tempo para que quem tem que ser acionado assim o seja. Então, é um canal muito sério. E se vocês se depararem com algum tipo de situação de flagrante, aí já podem lançar mão do 190, que é polícia, imediatamente, tá? E assim, vou fechar com uma frase que não é minha, mas em todas as minhas falas eu costumo trazê-la, que é: um país que quer ser grande não pode esquecer e deixar de cuidar de quem ainda não terminou de crescer. Muito obrigada. Perfeito. E assim, vou reafirmar e continuar falando sempre isso, Camila. Mais uma vez, eu me sinto assim privilegiado, honrado por ter pessoas como você num seleto grupo de amizades que a gente cultiva, que passa do grau de amigo pro grau de irmão. Nossa. Sabe, assim, é um laço, a gente cria um laço consanguíneo, né, que definitivamente é verdadeiro. E que bom que você pôde estar aqui com a gente nesse momento, falar sobre diversos assuntos complexos, mas com essa leveza, com essa simpatia, com esse coração, que a gente sabe que seu coração é enorme. Tive a oportunidade de participar de outras campanhas com a Camila. Em um outro podcast a gente vai poder relatar isso. Mas
Deus traz pessoas, missões, porque sabe que o mundo hoje está precisando assim, de muitas pessoas que multipliquem pessoas assim como você. E que esse seu grupo, essa sua equipe, todo esse pessoal envolvido nessas ações tenham essa missão como uma missão sagrada, porque eu acho que você poder dar suporte a quem precisa em momentos difíceis é algo impagável, não tem preço. É uma vida que você está salvando em todos os níveis de situação. Então, assim, parabenizando através de você, por você, a sua pessoa, a todos os envolvidos nesses projetos, nessas ações. Você é a nossa convidada especial e parabéns. Que Deus continue te iluminando, te protegendo, te dando muita energia, porque não é fácil fazer o que você faz. Não é fácil estar onde você está e se predispor a auxiliar o próximo. Então é altruísmo, é pureza da alma e que a sua estrada seja coberta por muitas glórias, muitas realizações. É só isso que eu tenho a dizer, que eu vou tentar aqui achar milhões e milhões de palavras para que ela consiga sair daqui mais iluminada do que quando ela entrou. Mas a luz já em consegui. pessoa. Tá certo, pessoal? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço e até o próximo podcast 360 MD. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.